Conversando com o pai Sebastião de Ossanha, na Nação. Eu sou o pai Sebastião de Ossanha, na Nação, de Oxóssi na Umbanda e Tata Caveira na Quimbanda. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, simpatizantes, né, médiums, curiosos, né? Vamos ter uma conversa aleatória, né? Primeiro assim, ó, esses vídeos todos, os temas dos meus vídeos, eles são das minhas experiências na minha casa, na casa da minha mãe de santo, na casa de algum conhecido meu, que eu vou citar nomes, eu nunca vou dizer qual casa, onde que é essa casa, nada. Mas eu vou falar de situações na Umbanda, na Quimbanda, na Nação, essas situações assim que eu vejo que muitos médiums, até mesmo médiums antigos na religião, eles têm dúvidas, né? E às vezes ficam meio encabulados de perguntar, trocar conhecimento uns com os outros, coisas assim. Mas eu acho a coisa mais natural do mundo é quando o médium, né, que ele é antigo, né, ele perguntar alguma coisa. Bah, eu tenho uma ideia assim disso aqui, será que realmente é isso aqui? Não é, né? Então eu tenho essas ideias assim de trocar conhecimento, né? Porque geralmente o médium, os médios antigos, numa casa de religião, eles devem de ser respeitados por eles ser mais antigos, né? Eles têm que ser respeitados, né? A pessoa que segue realmente a religião, se ela vai para uma casa nova de religião, o que que ela vai fazer? Ela vai respeitar todos que são mais velhos, né, na casa. Tanto aquelas pessoas que têm mais obrigações, como aquelas pessoas que têm menos obrigações, também vão ser respeitados, né? E o novo que está chegando, o médium velho, o médium mais antigo da casa, ele também respeita o médium novo, né? Mas de repente o médium novo que está chegando na casa, ele viveu alguma situação que aquele médium velho daquela outra casa não viveu, né? E aí eles ficam naquele impasse, será que eu pergunto, será que eu não pergunto, será que eu digo isso, será que eu não digo? Deve de conversar, né? O certo devem de ser conversado, porque a nossa religião é a única religião no planeta que não tem Bíblias, né? Não existe nenhum tipo de Bíblias, porque é impossível se colocar o conhecimento de nação, Umbanda, Quimbanda, em uma Bíblia, né? É impossível, não tem como. Seria 1000 anos para escrever uma Bíblia e 1000 anos para ler essa Bíblia, né? Então é impossível. Então o conhecimento da nação, da religião, na religião, quando eu falo religião, eu falo das três linhas, né? Que tem muito mais do que três linhas, mas eu trabalho nessas três linhas, né? Então, o que que acontece aí? A religião, ela é dada o conhecimento verbalmente, né? Um médium conversa com o outro, um pai de santo conversa com o outro, o pai de santo novo, quando não sabe, ele procura um pai de santo mais velho para saber. Então, é somente verbalmente, né? É somente através da conversa que é feito entre as pessoas. Se troca conhecimento. Aí o que que acontece? Olha, o meu lado é Jejexá. Ah, o meu lado é Oió, o meu lado é Cabindo, meu lado é esse, é aquele, né? Então o que que acontece? Conforme o lado das religiões, no meu lado eu faço assim, no meu lado eu faço assado, desse jeito é pro fulano, daquele jeito é para ciclano,
o fulano come primeiro, o Beltrano come depois, né? Então, isso aí é uma coisa que não que falta bastante, é os médiuns conversarem entre si e trocar conhecimento, né? É normal, é muito normal que o médium ele seja uma pessoa antiga de religião, mas muito nova de fundamentos. Isso é muito natural que aconteça, é muito normal isso aí acontecer, né? Então, muitas vezes o médium fica 20 anos numa casa, ele sai daquela casa, ele não sabe dizer para alguém quem é o orixá do pai de santo dele, né? Ele não sabe dizer quem é o orixá da cabeça do pai de santo. Muitas vezes não sabe nem o próprio orixá, né? Nem o próprio, porque muitas vezes o pai de santo, a mãe de santo, eles escondem isso aí, essa informação, eles ficam com medo de dizer, na verdade é um medo de passar essa informação para o médium, para o filho de santo, e o filho de santo fazer bobagem mais adiante, né? Fazer coisa errada. Então, quando não é dado a informação para um médico, quando o pai de santo não diz, ó, meu filho, minha filha, é assim, é assado, quando ele não explica, é porque ele está vendo, né, que o médium ainda não é preparado para aqueles tipos de informações. E quando tu dá uma informação para alguém dentro da religião, que essa pessoa não é preparada para receber essa informação, ela vai fazer bobagem com aquela informação, né? Ela não vai respeitar a informação, né? Ela não vai respeitar aquelas entidades, né? Uma coisa que eu vejo muito acontecer, que às vezes eu vou numa sessão, às vezes eu estou numa casa de religião, assim, eu vejo uma determinada entidade. Aí eu vejo que as pessoas não respeitam aquela entidade. Não é. Eu cheguei à conclusão que quando se falta o respeito com uma determinada entidade, é porque a pessoa não tem o conhecimento do que aquela entidade é capaz de fazer. O que aquela entidade faz. Entendeu? Então, não é por maldade quando uma pessoa desrespeita uma entidade. É porque ela não conhece aquela entidade. Porque no momento que tu conhece o fulano, vamos supor, um Ogum de Mata. Ah, o Ogum de Mata. Ah, é um Ogum de Mata. Tá, mas quem é esse Ogum de Mata? O que que faz essa entidade? Em que áreas ele atua? A maioria das pessoas não sabe, né? E existe trabalhos fortíssimos, né? Feito com Ogum de Mata, que é capaz de tirar alguém do presídio ou colocar alguém na grade também, né? Como se diz, né? Então, esses meus vídeos são vídeos assim que não eu não faço os vídeos através de pesquisa, né? Eu não pesquiso internet, eu não pesquiso livros, né? Todos esses vídeos, todos os vídeos que alguém acompanhar, que assistir, sempre os vídeos, vão ver que são vídeos sempre improvisados, né? Porque aquele vídeo ali é de uma experiência, de algo que aconteceu realmente, né? Coisas que foram, aos olhos humanos, vamos dizer assim, né? Muitas coisas foram quase que impossível para uma pessoa fazer, e eu vi uma entidade incorporada em determinado médium fazendo, né? Então é muito natural, né? Eu estou na religião há muitos anos, há muito tempo aí, então eu já vi muita coisa aí que realmente, se aquela pessoa não tivesse incorporada, ela não seria capaz de fazer, né? Então,
Eu acredito piamente na religião porque já foi me dados provas suficiente para acreditar que todas as entidades que se manifestam na religião, né, elas são verdadeiras, né, são entidades verdadeiras, né. Então eu respeito cada uma das entidades, cada um dos caboclos, né? Porque assim, eu já vi comentários de pessoas dizer assim: "Ah, aquele ali eu não respeito porque é um caboclo", né? Mas a pessoa, alguém está sabendo o que que aquele caboclo é capaz de fazer. Ah, eu só respeito os caboclos que são das sete encruzilhadas, os caboclos que vêm de Aruanda, os caboclos que vêm da água, né? Então, porque se a pessoa diz que respeita, é porque ela já tem uma noção do que aquela entidade é capaz de fazer, né? Outro dia tinha um rapaz sentado do meu lado e do outro lado tinha uma senhora. Aí a senhora disse assim: "Ah, aquele caboclo ali é muito poderoso". Aí o rapaz escutou. Aí ele ficou com aquela ideia na cabeça: "Bah, aquele caboclo é poderoso. Bah, vou respeitar esse caboclo. Ele me falou isso, né? Eu vou respeitar ele". Então a pessoa respeita uma entidade porque ela ouviu alguém falar, não porque ela realmente conhece a entidade. Estão entendendo? Estão entendendo aonde eu quero chegar? Hoje em dia é muito comum tu ir uma sessão tanto de umbanda, quimbanda, é muito normal. Às vezes em uma quadra tem duas, três casas de religião. Muitos anos atrás, antigamente aí, para alguém assistir uma sessão de Exu, tinha que procurar uma casa que trabalhasse com Exu, saber o dia que essa casa ia tocar Exu, para ir lá assistir a sessão de Exu, né? E era um respeito incrível, né? Não tinha criança na sessão de Exu, né? O tamboreiro, ele tinha que ter o aprontamento do tambor para tocar a sessão de Exu, né? E os médiums, para receber essas entidades, eles eram muito bem preparados, porque se sabia que eram entidades extremamente diferentes, poderosas, né? Diferentes. Mas hoje em dia, a cada esquina tem uma sessão de Exu, a cada esquina tem uma sessão de caboclo. Então ficou muito comum, ficou muito. é, como é que eu vou dizer? Às vezes falta até as palavras, né? Ficou muito. As pessoas estão banalizando demais as sessões, né? Tá se perdendo aqueles respeitos. Hoje em dia, a mãe de santo, o pai de santo, tá ali abrindo a sessão, tem um celular tocando, ou estão jogando videogame. Ah, não começou ainda. Estão tocando videogame, né? Assistindo, jogando um videogame no celular lá dentro da sessão, né? É uma falta de respeito imensa. Quando a pessoa comete um erro, né, que ela não sabe, que o erro mais comum que acontece numa sessão de umbanda é quando uma pessoa vai tomar um passe com a entidade e ela vai de calçado, fechado, né? É o erro mais comum, né? Porque esse erro ele é perdoável porque a pessoa não sabe daquilo ali. O momento que ela sabe, ela vai tirar o calçado. O porquê? Porque uma vamos dizer assim, ó, uma das coisas que, por que eu tirar o calçado? Por que eu tenho que tirar o calçado para ir na frente de uma entidade tomar um passe? Porque a entidade ela vai te dar energia positiva e através da sola dos pés vai descarregar a energia negativa, né? É impossível, né? Entrar pela mão direita e sair pela mão direita. Então tem que entrar por um lado e sair pelo outro. Então a sola dos pés é um condutor para troca de energia, né? Então, outra coisa, o médium que se preza, o médium que é médium de umbanda, que ele entende,
No mínimo, uma vez na semana, ele vai colocar os pés no chão, na terra pura mesmo, até na grama. Ele está num gramadinho ali, coloca os pés ali, que não seja asfalto, que não seja concreto, né? Que hoje em dia tem lugares que tu nem consegue colocar o pé no chão direto, né? Mas procura colocar o pé diretamente no chão para acontecer essa troca de energia com a terra. Porque quanto mais o médium incorpora, quanto mais ele trabalha, quanto mais velho ele vai ficando na religião, o que que acontece? O corpo dele vai aprendendo a trabalhar com essas energias e ele tem que descarregar em algum lugar. E na Terra é o melhor lugar, porque quando tu descarrega na Terra, no momento que a energia a negativa está saindo pela perna esquerda, a energia da Terra, do planeta Terra, está entrando pela direita, pela perna direita, entendeu? Então isso é o que realmente leva um médium a ter uma boa incorporação. Não é o feijão que fica gostoso, só ele, é os temperos, né? Se você faz um feijão bem feito e bem temperadinho, ele fica muito gostoso. Então, o fato de trocar energia, de não comer carne, de não praticar o sexo antes da sessão ou depois da sessão, ou bebida de álcool, né? Ou até mesmo uma droga, sei lá, né? Porque hoje em dia é tudo perdido, né? Mas vamos adiante. Então, tudo isso são temperos na religião que vai levando o médium a ter uma incorporação, a entidade ela se aproxima mais do médium, quando o médium respeita a sua própria entidade, facilita a incorporação. Eu conheço médiums que eles ficam, depois da incorporação, eles ficam com um corpo assim que parece que tomaram uma surra de cabo de vassoura, né? E outros médicos ficam com dor de cabeça, fico dando cãibra nas costas, fico com dor nas costas, principalmente a coluna. O porquê? A entidade ela vem para uma determinada missão. A cabeça do médium ela não está voltada para essa missão, ela está voltada para outros assuntos. Que ele vai sair com fulano, que ele vai na festa, que ele vai no bailão, que ele vai beber, que ele vai tomar um chimarrão, que ele vai. Ele não está ali presente, a cabeça dele não está ali. O corpo do médium, a carne maciça ali, a carne física, está ali, né? Mas a cabeça do médium não está voltado ali para aquela sessão ali. No momento que a entidade ela começa a dar o passe, ela começa a incorporar, ela vai tomando conta do médium e aí existe aquela força. A força da entidade empurrando dentro da cabeça do médium tudo que é negativo para que ela possa trabalhar, né? Então isso gera uma dor de cabeça no final, né? Quando eu vou dar uma sessão, né, eu nunca como nada, né? Eu nunca como alguma coisa assim que vai me pesar no estômago, tipo jantar, um churrasco, ou então um almoço, um churrasco à tarde, coisa assim, porque eu sei que isso vai me dar uma reação adversa. Pode ser qualquer tipo de reação, né? Mas é isso, meus amigos, irmãos, simpatizantes. Agradeço a vocês por prestarem atenção a este vídeo e postaremos novos vídeos em seguida. Um bom fim de semana a todos e um abração. Tchau.